Já que você começou pelo termo implante, significa implante informacional e não um implante dentro de um chip no corpo, que algumas pessoas vão confundir isso. Boa. Esse implante informacional é dizer que isso vem forte, especialmente, eu vou entrar nos porquês aos poucos, de acordo com as suas perguntas, eu vou direcionando. O projeto começou com mais intensidade a partir do final da Segunda Guerra Mundial, que é quando foi colocado em ação o projeto de vamos ter uma invasão extraterrestre ou então um contato extraterrestre vai vir, que é uma crise que viria depois, que o mundo da dualidade comunismo e mundo capitalista fosse diminuído. Então, essa rivalidade hoje vemos que não existe mais. A Guerra Fria. Essa Guerra Fria dissipou-se. Então, hoje são potências em disputas e não importa mais qual é o partido político ou qual é o sistema político que domina aquele lá. Hoje nós temos o tequinato chino e o tequinato americano em ação, né, que são os principais. E aí tem o russo, que diz que é a terceira Roma em ação. Então, são narrativas, mas são centros de poder no mundo que está hoje multipolarizado. Então, não é mais o monopolar, né? O unipolar. Ou duopolar. É isso que era duopolar. Então, se transformou em um centro único direcionando o mundo. E hoje nós vemos uma multipolarização que faz parte do projeto que estava em andamento. Então, agora, o inimigo tem que ser do espaço, porque esse era o projeto que foi colocado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde os inimigos viriam dos céus. Então, esse projeto Stargate, Star Wars, que eles colocavam, né, que o trompete fez parte da coisa, o Trump, o pessoal fica bravo quando fala trompete, mas é trompete do apocalipse, tem tudo a ver, né? Afinal de contas, ele está vindo tocando trompete o tempo todo. As trombetas, né? As trombetas do apocalipse dizendo, nós nos amamos, nós nos odiamos. Não, eu sou da paz, eu mereço o Prêmio Nobel da Paz, mas não, vamos intensificar as ogivas nucleares e vamos aumentar tudo. Quer dizer, nós estamos numa narrativa de imposição, de confusão. Então, a incapacidade das massas de determinar o que é verdade e o que é mentira. Então, mais do que nunca é importante, nós temos isso na política, as religiões estão se dissolvendo, se transformando em outra coisa, fundindo uma com a outra. Então, essa confusão e perda de chão, inclusive as nações deixam de ser nações, como nós hoje vemos a invasão islâmica no mundo, na Europa especialmente, também dos Estados Unidos, Nova York também está tomada, né? De propósito. Então, é passageiro, não é para ficar, é só para gerar o caos programado e controlado. Então, para induzir o povo a nível mundial de pedir uma proteção única, o caos tem que aumentar. A confusão tem que aumentar. Então, eles geram problemas em todos os lados. Seja os isso e aquilo, que não se pode falar no canal, para vocês não terem problema, porque eu sou especialista de ter problema no meu canal, então não quero que você tenha problema no seu canal. Obrigado. Né? E esse jogo que é feito de criar grupos de problemas ou situações de problema de propósito, porque nada disso é natural. É tudo programado. É tudo programado, 100% por script. Né? E como eu já vinha contando isso em cursos, que é um deles eu contei, Kizil e a Massa Dourada, onde eu falava, há anos atrás, tudo o que está acontecendo exatamente na Europa, porque faz parte de profecias. Né? Certo. Não porque profecia é divina, e sim porque eles narram coisas que, então, na canetinha BIC, como eu falo, que depois eles utilizam, porque isso se torna uma maneira de convencer as massas por mente preditiva de que há algo divino nisso. Então, em tudo que eles fazem, seja a construção, a destruição, eles carregam a divindade na narrativa
antes que alguém pergunte quem são eles, clássicos são os donos do mundo, que passam o seu bastão de filhote cruz credo para filhote cruz credo ao longo de gerações, porque todos eles recebem as missões para fazer isso. O governo oculto, né? Ele não está oculto. Existe uma base que não aparece e outra base que você consegue identificar, follow the money, e você identifica. Existe uma outra base que aí sim tem a ver com uma teoria extraterrestre, embora não seja extraterrestre, sim criptoterrestre, que faz parte de um passado da humanidade que se apresenta e vai se apresentar agora como se fossem de fora, mas eles são aqui de dentro, que está dentro até dessa imagem que o Trompete está apresentando agora, dos loirinhos voltaram. Né? Os cabelinhos claros, tudo branquinho, olhinhos azuis. Então, para eu ir, eu tenho que ir devagar, porque as pessoas não vão entender. Tem que ir, Mas lá, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o golpe. Tudo isso faz parte de um golpe. Então, para que se peça por uma nova ordem mundial, as cidades têm que entrar em conflito. Então, um governo de um país ou de região que vive de tráfico de coisas e de grupos que fazem essas coisas, tem que falar em linguagem que trabalham com isso. Que trabalham fortemente com essas ações, esses assuntos, parecem serem combatidos agora. Mas eles são a articulação do sistema. Então, tudo isso é um jogo. Primeiro que eles vão deixar de ter validade no futuro, porque não vão ser necessários. Mas, no momento atual, criar dramas e crises e parecer que se está combatendo uma criminalidade, né? E gera uma ideia nas massas de que, peraí, as reações que ocorrem vão ocorrer, você se prepara que aqui no Brasil vão ocorrer reações, né? Como também haverão reações tanto de Islã na Europa, como grupos terroristas e aquilo vão gerar reações, como você tem em Salvador, você acha que aqueles que foram para a cadeia por livre, espontânea vontade, pegaram a chave e jogaram fora, vão ficar assim lá em El Salvador? Está tudo aguardando um momento para que eles façam as suas ações. Tipo uma revolução. Isso, tudo programado. Para quê? Para que o caos aumente, mas direcionado pelo próprio sistema, para que as massas invoquem a proteção de alguém externo. Porque se o meu governo não me protege, se o meu governador não me protege, se o meu presidente não me protege, se as leis do meu país não me protegem, eu vou precisar de um item externo. E quem que é esse? Cada região tem o seu, né? Isso, o governo mundial. Então, precisa de uma crise ainda maior para poder convencer a população disso. Então, quando você tem um tijolo celeste, que é meramente um cometa, né? Que está dentro das classificações de publicações astrofísicas de impacto e não de mentirinhas contadas, como é que estão sendo contados agora, como é o 3i Atlas agora, que ameaça o inconsciente coletivo, né? Dizendo que vai gerar problemas e então, porque ele se aproximar da Terra, geraria, e foram todas as coisas que se contavam, se aproximasse da Terra, mudasse a sua trajetória, geraria um problema de tempestade de plasma, um grande apagão, todas essas coisas, sem falar daquilo que talvez estivesse dentro dele. E então poderia ser até uma invasão alienígena. Sim. Alienígena. Então, tudo isso são induções a um inconsciente coletivo para criar pânico. Então, dentro disso, que é tudo direcionado e é controlado, por isso que a partir da Segunda Guerra Mundial se intensificaram essas narrativas e aparições dentro de grupos, dentro da própria Terra, que fazem isso. Você tem duas coisas. A mente humana manifesta coisas. E eles sabem disso, por isso que eles induzem, né? O outro lado é o que se induz aqui dentro e as tecnologias que existem. E o outro aspecto é contar historinhas sobre um cometa
que ele está dentro da literatura, das publicações de cometas, que ele se enquadra em não muito comum, entretanto, similar a outros que apareceram a partir dos anos 70. Eu baixei todas essas publicações de impacto, peer review, ou seja, revisado por pares, publicadas em journals astrofísicos de impacto e não aquelas mentirinhas do Avi Loeb sobre o 3D Atlas, né? Porque esse é um grande mentiroso, é um cientista pretender, né? Ele é um the great pretender. Ele faz de conta que ele é um... Quem que é esse, perdão? É o astrofísico da... Avi Loeb, de Harvard. De Harvard. Ou seja, ele é do sistema, no fundo. Ele é Loeb? Ele está cumprindo uma agenda. Ele é, mesmo sobrenome, dos grandes banqueiros, Kuhn e Loeb, que foram os grandes patrocinadores de todos os projetos secretos ligados a tecnologias de OVNIs e viagens espaciais no final do século XIX, registradas oficialmente por documentos e imagens, né, de desenhos e caligrafia, pessoal que desenhava os projetos que tem lá. E esses projetos é do Deschamps, que era um rapazinho que trabalhava lá, desenhista bárbaro. E ele desenhou tudo que ele via lá. E isso hoje é oficial, né? Então, todos os desenhos do Deschamps mostrando os projetos secretos no aeroporto, que era de Sonora, no Novo México. Então, ali, Kuhn e Loeb eram os banqueiros que financiaram os projetos para a produção de energia livre. Na mesma época em que Nikola Tesla tinha oposição de Thomas Edison e de banqueiros, onde ele produzia projetos de energia livre, ele não era o único. Eram vários que faziam isso. E alguns financiados, aliás, todos, inclusive o Nikola Tesla, que trabalhou para o sistema, né, amplamente. O pessoal acha que é a poesia do Tesla. Não, o Tesla queria produzir coisas. Ele tinha capacidade disso. Agora, quem ia utilizar para quê, isso não era problema dele. Então, ele não tinha uma ética envolvida. O que ele queria era fazer o que ele queria fazer. Ponto final. Agora, dizer que ele era bonzinho e poético, esse é outro departamento, porque ele foi sustentado em hotéis 5 estrelas até o último momento da morte dele. Ele tinha 2 andares no New Yorker, um hotel do mais caro de Nova York, ultra 5 estrelas. Para dizer que o cara era pobrezinho, não era, né? Então, alguém pagava a conta dele. E, aliás, quem levou toda a documentação que estava lá, entre outros, foi o vovô do Donald Trump, se não me engano, né? Mas era da família Trump, né? Estava envolvida na coisa. Agora, quando você volta e vê que o Kuhn e Loeb são bancos que financiaram projetos secretos a vida toda, e você tem, nesse estilo, para energia livre, para objetos voadores, tecnologia de OVNI para uma época aonde, final do século XIX, isso começou a bombar, mas não foi tão evoluído assim, por causa que eles falaram ou colocaram isso para Black Projects, projetos secretos que, então, sumiu da nossa vista. Foi para a gaveta, assim? Ou na época? Foi na gaveta da época, ou saiu de estar à vista, como estava em uma época, que é o final do século XIX, que é o início do cosmismo russo, né? Então, os russos tinham filosofia na época, e não só, e estavam à frente de todo mundo, filosoficamente falando, não tecnologicamente falando. Então, essa ideia do homem noético, por exemplo, do Zé do Bigodinho, dos nazis, isso e aquilo, que também não se pode falar esse termo, exatamente. Né, o Zé do Bigodinho, né? Essa era uma filosofia mundial. Não era dele. Na época, isso vinha do final do século XIX, entrando para o início do século XX, onde os russos estavam na frente com a filosofia do homem espacial. Era uma filosofia ainda. Era uma que depois foi desenvolvendo para a prática, para a viratura. Entrando por financiamento. Mas como a Rússia foi destruída pela entrada do golpe bolchevique, então ela perdeu todo o seu andamento no processo. Ela perdeu os intelectuais, ela perdeu os cientistas, ela perdeu tudo. Foi tudo para
né? É o que fazem quando dão um golpe comunista, é retroceder o país a um estado extremamente básico. Ignorância. Que todos os intelectuais se vão, porque esse cara ficou há tanto tempo atrás de todo mundo. Mas ela estava à frente. Então, o que acontece é que essa filosofia do cosmismo russo, ela continuou andando, se não na Rússia, nesses grupos secretos que não têm exatamente países, né? E isso tomou também o Zé do Bigodinho e a Alemanha, antes do Zé do Bigodinho, já em 1936, quando ela se retomou, né, devido ao financiamento sionista. É incrível falar isso, mas o financiamento sionista, dinheiro saiu de Wall Street, foi para a Alemanha. Né? Caraca. Saiu do Vaticano e saiu do Wall Street, foi para a Alemanha para transformar aquilo em uma coisa de grande potência, estrategicamente para levar ao fim que levou, né? Mas durante esse período eles desenvolveram tecnologias bárbaras, não há o que dizer. Victor Schauberger tinha exatamente um produtor de energia de plasma. E todos os outros grandes cientistas da época do Zé do Bigodinho, e antes dele, por sinal, que isso começa em 1918, a Alemanha já desenvolvendo isso, tecnologias de plasma, que é fundamental para uma nave espacial. Então, uma nave espacial não voa tuque no céu. Né? Quando você... Isso é motor a explosão, que é o que nós temos aqui de petróleo. Sim. Né? Então, a motor a implosão, ela simplesmente desaparece e aparece. Esse é o motor a implosão, que depende de energia de plasma, que é o que os alemães desenvolveram com grande capacidade. Né? Então, nós vemos que havia todo um movimento visível, a parte visível, de que, de fato, tecnologias estavam em desenvolvimento antigravídicas. Então, naves ou carros ou aviões, como queira chamar isso, que não precisavam, que negativavam a gravidade, porque quando você tem uma tecnologia eletrogravítica, ela negativa a gravidade. Então, ele voa e desaparece quando superativado. Né? E isso é um OVNI. E os alemães provavelmente chegaram a um estágio significativo desse desenvolvimento, porque não há mágica nenhuma e nem desconhecimento nenhum a respeito dessas tecnologias. Mas eles escondem isso da população, mídia. Quando a Alemanha foi tomada em 1945, teve o projeto Paperclip. Então, e antes dela ser tomada, todos os grandes cientistas alemães tiveram um seguinte aviso: ou você vem para a gente, Estados Unidos, ou vocês morrem. Né? Por isso que a NASA surgiu. Né? Então, Werner von Braun e o Herbert, qualquer coisa que eu esqueci o nome dele, que era o principal profissional, esses dois que comandavam a produção dos foguetes bomba V1 e V2, que o foguete da NASA e o foguete do Elon Musk e do Zé da Amazon, que eu chamo de falo celeste, que é o formato, até hoje, é bomba V2 da Alemanha. Eles continuam no mesmo modelo, que é para enganar a trouxa. Porque, veja bem... Isso é para mostrar para nós que essa é a tecnologia atual, mas continua está muito desde avançado. 1942 a mesma. A única coisa que mudou é que hoje o foguetinho do Elon Musk, ele volta e entra no buraquinho. De ré. É a única coisa que você vê, porque eles explodem, eles são motor de explosão. Então, isso tudo é para as massas. É show para as massas. Porque eles têm bombardeiros e tecnologia, né, a Lockheed, de plasma. O bombardeiro B-2 Bomber, que é aquele triangular preto, oficialmente ele é motor misto. Então, ele é explosão e implosão. Então, quando ele negativa o radar, que ele se torna um avião invisível, é porque ele cria aquela nuvem de plasma em volta. Estágio 1. Estágio 1 cria a nuvem em volta. Né? Então, essa nuvem de prótons e elétrons em volta, que é a camada de plasma, gera um efeito diamagnético. Significa que o radar chega,
contorna e não volta o sinal. Por isso que ele é meio que invisível aos radares. Ele é invisível porque ele é diamagnético, né? Então, se você ativar o plasma ainda mais, ele desaparece. Caramba. Tá? Então, a Lockheed Martin, com certeza, porque essas imagens existem, etc., eles têm hoje esses objetos triangulares, parece um bumerangue preto, que apareceram naquele 1970 e qualquer coisa, em Phoenix Light, de 70 e pouco, depois de 90 e pouco, não lembro mais os anos exatamente, mas em 90 e pouco eles foram filmados pelas redes de televisão americana. Né? Foi um show, eles passearam por Phoenix, pelo estado de Phoenix, Arizona, pelo estado de Arizona, especialmente em Phoenix, certo. Eles fizeram o passeio e ali foi dito que eram extraterrestres. Então, o que acontece? O sistema vai dando confusão para as pessoas, mas vai introduzindo informação. É o que você chama de discordância coletiva? É dissonância coletiva. É uma dissonância, porque assim, é caos programado. Então, com esse caos programado, as pessoas não conseguem, porque elas não têm, porque também não procuram, informação suficiente para processar aquilo. Não sabe se é verdade ou... Isso. Aí cria-se o quê? Um sistema de controle. O sistema de controle é baseado no quê? Na confusão. E as pessoas ficam assim, bom, me diz o que é então. Quando as pessoas dizem, me diz o que é, alguém vai dizer o que é. Então, vai introduzir um credo. E esse credo é baseado em uma narrativa de interesse dos grupos do poder.